Oi, gente! Faz hora que a gente não aparece por aqui, né? E hoje o Luiz está comigo. Algum tempo atrás eu falei com vocês que a gente ia gravar um vídeo sobre relacionamento, né? E demorou para eu conseguir convencer esse irmão pra gente poder gravar. Mas, pra graça de Deus, a gente vai estar falando um pouco sobre isso com vocês hoje, tá bom? E agora o Luiz Paulo vai estar dando uma palavra pra gente e a gente vai entrar no assunto para poder conversar com vocês. Boa tarde, pessoal. A gente quer compartilhar algo que Deus traz no nosso coração, sabe assim, para que a gente possa ser melhor, para que a gente possa viver uma união saudável. E engraçado que Deus trouxe uma palavra no meu coração há uns dias atrás, que é uma palavra muito conhecida, que está em 1 Coríntios 13, que todo mundo conhece, acredito, que ela vai falar do amor. Então, assim, eu também não quero ler o capítulo inteiro para não estender o vídeo, mas eu quero pautar o versículo 6, que ele diz bem assim, ó: não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. E o verso 7 que fala também: tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, assim, o que é interessante que eu vejo nessa palavra é que o amor, ele em si vai falar que o amor tudo suporta, o amor tudo espera, o amor não é invejoso, não é tantas outras coisas, mas ele pauta que o amor é a verdade. Então é impossível eu achar que todas as outras coisas na área da minha vida conjugal vai estar bem se eu não faltar com a verdade. Então, assim, eu preciso ter a verdade. Então a verdade ela vem, e tem outra tradução também que fala bem assim, que é a bem atualizada: o amor não se alegra com a injustiça, pois a sua felicidade está na verdade. Então, e esses dias eu estava compartilhando com a minha esposa e eu falando para ela assim que a verdade ela precisa estar nos mínimos detalhes. Que seja mais simples que a gente imaginar, mas se não houver a verdade entre eu e ela, isso não vai prover de algo bom, porque o diabo ele fica de redor querendo tragar algo em nós. Então, assim, ele procura brechas onde ele possa aniquilar a nossa vida como familiar, conjugal, e é onde ele mais quer derrotar, aonde ele quer criar forças para acabar, que é com a família, o projeto que Deus fez, que é a família, o projeto do coração de Deus é a família. E hoje em dia a gente tem visto que os relacionamentos, eles não estão sido relacionamentos duradouros. É muito difícil ver um relacionamento nos dias de hoje durar. Na realidade tem sido muito difícil. E o casamento não é uma tarefa fácil, é uma tarefa muito difícil, que só os corajosos assumem. Então, é bem o que o Luiz falou, em relação à verdade, né? A gente não pode faltar com a verdade. Porque quando a gente falta com a verdade, a gente quebra a confiança, a gente desgasta o relacionamento e é onde vai tudo a perder. É nas pequenas coisinhas, né? Que é onde a gente se perde um do outro. E é o que eu sempre falo aqui em casa, a gente compartilha muito de sempre ser verdadeiro um com o outro, sabe assim, sempre procurar trazer a palavra de Deus para dentro do nosso relacionamento. Isso é verdade. E a palavra de Deus é algo que alimenta, é algo que preenche, porque se a gente for contar a nossa história vamos pôr de uns 3 anos para cá, dificuldades, problemas, guerras, lutas, tudo aquilo que nós íamos enfrentando, se não fosse pautado em Deus a nossa vida, não teria significado a gente estar junto hoje. Então, assim, não só a verdade, mas a verdade da palavra de Deus, a verdade que é Deus, aquele que é vivo, aquele que fala e aquele que faz. Então, assim, para a gente viver a verdade, eu preciso ter confiança em algo. Nós confiamos em tantas outras coisas e deixamos de confiar em Deus. Então, assim, eu vejo como homem hoje, assim, que nós temos fugido da responsabilidade de sacerdote dentro da casa. Nós não queremos responsabilidade em saber como vai a vida emocional da família da gente, como a esposa da gente encontra. Sabe assim, a gente às vezes quer se desfrutar dos nossos desejos, das nossas necessidades, mas esquecemos que do nosso lado existe um ser humano, uma pessoa, uma mulher que é frágil. Eu enxergo a mulher hoje como uma mulher frágil, porque se ela fosse algo tão forte, Deus teria feito ela do pó, como foi feito o homem. Não, Deus foi lá e preencheu um vazio do homem.
tirou da costela dele e fez a mulher. Então, assim, a mulher ela veio para preencher algo no homem. Então, assim, a gente precisa enxergar isso e dar valor a isso, sabe assim? Valorizar a mulher, valorizar a pessoa que Deus colocou do teu lado, sabe assim? Se levantar como uma pessoa de Deus e crer que Deus faz, que Deus transforma. Então, assim, a gente precisa enxergar isso. Na realidade, hoje em dia, a gente acha mais fácil terminar e começar algo novo do que tentar consertar algo que a gente já tem. Na realidade, a gente é essa geração, né? É uma geração que prefere descartar e pegar algo novo do que o que a gente tem fazer dar certo. E na nossa história, ela foi uma história assim. A gente no começo tentou não consertar, achamos que se a gente desistisse um do outro e caminhasse cada um para o lado, ia dar certo, mas o Senhor teve misericórdia e o Senhor disse, espera aí, o propósito de vocês não são separados, são juntos. E a gente está aqui para consertar e não para jogar fora e começar de novo, porque é um casamento. O casamento é uma responsabilidade que a gente assume diante de Deus e diante dos homens. Na verdade, é uma instituição criada por Deus, né? O casamento é a família, é o princípio de tudo. Então, a gente precisa ter isso em mente, enxergar que há um conserto, que há uma saída se nós buscarmos. Nós várias vezes tentamos, muitas das vezes, nós seres humanos, não queremos isso. Às vezes a gente fala, não aguento mais, foi a gota d'água, isso e aquilo, mas a gente já procurou saber se era isso que Deus queria, se realmente essa era a gota d'água, porque não foi feito para acabar, né? Ainda mais quando é uma família, quando já tem filhos envolvidos, quando tem tudo. Então eu acredito muito nisso, né? Hoje em dia a gente se amarra e fica junto, por mais que ache que não vai dar certo, mas a gente não pensa em desistir um do outro. E fechando isso assim, porque eu creio que Deus vai sempre nos dar palavra e testemunho para a gente compartilhar sempre com o vídeo. E assim, a gente quer pautar aqui que a verdade e a sinceridade no casal é o que preenche todas as outras coisas. Porque daí você vai ter tudo o que precisa, você entendeu? Porque se a verdade estiver no meio, o amor vai ter, você entendeu? Vai ter o carinho, vai ter o afeto, vai ter todas as outras coisas. Então a verdade tem que vir primeiro. Então assim, e eu quero deixar outra palavra aqui que se encontra no livro de 2 João 1,4, que diz assim: muito me alegro por achar que alguns dos teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Então, assim, a verdade é o maior mandamento. Depois, eu creio que depois vem o amor. Porque, assim, se eu vir com verdade, o amor vai vir, você entendeu? Porque é impossível até eu falar de amor se eu não tiver verdade. Porque, às vezes, eu vou falar de um amor que não existe. Ou, muitas das vezes, a gente vê por aí, você entendeu? Eu amo, eu amo. A frase amor virou algo tão simples que a gente encontra qualquer pessoa e fala que ama. Você entendeu? Então, assim, a verdade tem que vir primeiro, porque daí você vai dizer para a pessoa assim, não, eu te amo, você entendeu? Então, hoje, para eu olhar para minha esposa assim e dizer para ela que eu a amo, você entendeu? A verdade vem antes de tudo, porque ela sabe que eu tô expressando algo verdadeiro para ela, que é um amor que vai suportar todas as outras crises que a gente passar. E às vezes a gente tem a tendência, principalmente nós mulheres, a esconder as coisas dos nossos cônjuges, principalmente quando se trata de algo financeiro. Se trata de uma compra de um sapato ou que escondo uma roupa. E eu já fiz muito isso. E de esconder mesmo dele. E depois eu ter que pedir ajuda dele para conseguir resolver os meus problemas. E aí? Às vezes ele ficar sabendo pela boca de outras pessoas, às vezes ele ficar sabendo por outros e ficar chateado. E a partir do momento que eu comecei a contar as coisas para ele, é como se eu estivesse me libertando. É como se eu arrancasse o fardo de cima das minhas costas, porque eu ia escondendo, às vezes empurrando com a barriga, escondendo. E aí quando eu não via mais brecha para esconder as coisas do Luiz Paulo, isso eu tô falando de mim, para esconder as coisas dele, eu mentia tanto para ele em relação a isso, quando eu comprava,
e às vezes a gente passava vergonha, e ele também, principalmente, e por ficar sabendo pelos outros, acabava que ele ficava muito magoado comigo. Ele se sentia traído por mim, porque eu estava o enganando, eu estava mentindo para ele. Então, a partir do momento que eu comecei a ser verdadeira com ele em tudo, comecei a me abrir com ele e a falar para ele das minhas necessidades e falar para ele que eu tinha uma dificuldade nisso, que eu precisava da ajuda dele, eu me libertei disso. Então, é muito importante a gente ter essa afinidade com o nosso marido, a gente ter essa sinceridade, a gente ter esse compromisso de falar sempre a verdade. Não foi fácil, eu sofri por anos assim. E o Luiz Paulo também sofreu com o jeito que eu estava fazendo, porque era um jeito errado. E a partir do momento que a gente decidiu ser verdadeiro um com o outro, as coisas começaram a mudar nas nossas vidas, né? Amém. Isso é bem verdade. Mas assim, para não estender o vídeo, eu quero aqui também encerrar e agradecer. E a você que vê esse vídeo, muitas das vezes não é cristão, isso não é uma performance que fecha só para quem é cristão. Mas você que não é cristão, que vê esse vídeo, não falte com a verdade, com a sua família, com a sua esposa. Você entendeu? Porque a verdade é algo primordial no relacionamento, independente se você é cristão ou não. Eu pautei algumas palavras aqui porque nós somos cristãos, mas você que não é, você é filho de Deus, então a verdade precisa vir. Então, assim, que a verdade possa estar sempre sobre você, sua família. E nós queremos aqui agradecer, que Deus abençoe, que esse vídeo edifique a vida de vocês. Não é algo para nós se aparecermos, porque longe de mim isso, quem me conhece sabe que eu não gosto disso. Então, assim, quanto tempo eu tô pedindo por esse vídeo? para que Deus abençoe mesmo a vida de vocês, que algo seja acrescentado no lar de vocês, que a voz, que a presença de Deus possa estar sobre a casa de vocês, porque eu creio na presença de Deus, no poder dele, no Deus que cura, no Deus que age até hoje. Eu creio e eu sou prova disso. Você entendeu? Então, assim, nós somos, nossa casa nossos filhos tudo que tem sobre as nossas mãos é permissão de Deus e é Deus que age. Então, assim, nós agradecemos de coração, que Deus abençoe sua vida. Você que tiver com crise no casamento, que Deus possa trabalhar e ajustar, porque se Deus te deu uma esposa, é para você permanecer, foi Deus que permitiu, é sua família. E se Deus te deu um marido, é para você permanecer, foi Deus que te deu. Lute, coloque diante do Senhor, porque a gente quer muito que o nosso cônjuge faça a gente feliz, né? Essa semana nós ouvimos essa frase. Mas a gente precisa querer fazer ele feliz e para poder dar certo. Então que você queira fazer o seu esposo feliz e que ele também queira te fazer feliz, que assim vocês terão um casamento abençoado, um casamento que vai ter dificuldades, sim, mas um casamento que vai passar pelo fogo e não vai acabar, que vai passar pelas águas e não vai se afogar. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Nós agradecemos de todo o coração. Até mais.